Todos e todas. Eu vou começar a reunião já de imediato, às 14h35. Boa tarde, Eda. Aqui às 14h35, para a Boa gente tarde, criando o Denis. hábito Boa tarde a todos aí. de começar a reunião no horário. É. Então, o que é que nos traz aqui hoje? Na última reunião do CDT, nós apresentamos, isso foi enviado para vocês, uma lâmina, um PowerPoint, um PDF, alguma coisa assim, com um calendário de reconfiguração territorial. Aí vocês vão perguntar: que diabos é reconfiguração territorial, Denis? Aí eu vou dizer para vocês: é sobre isso que nós vamos conversar aqui agora à tarde. O que acontece? Os colegiados eles foram criados lá em caramba, 2000 e... Lá quando Wagner ganhou a eleição, um pouquinho antes até, já na época do... ainda era 2004, 2005, por aí, ainda no governo Lula. E esses colegiados eles têm uma determinada formação, não vamos nos aprofundar aqui nela, mas essa formação ela não é estática. Ela não pode, não é saudável que ela seja mudada a toda hora, mas ela não é necessariamente estática. E também ela não pode ser mudada a toque de caixa, tem que ter um conjunto de regras. Esse conjunto de regras é o que a gente chama de reconfiguração territorial. Então, nós temos uma resolução que nos diz como é que esses territórios podem ser alterados. Tá? E eles podem ser alterados ou na... eles podem ser alterados ou no seu formato, município entra, município sai, certo? Coisas dessa natureza. O município sai de um território, vai para outro. Você pode mudar o nome, certo? Do território. Mais tarde eu vou falar sobre isso, que nós temos um pedido de mudança de nome. E você pode surgir um novo território. Lá ali na região de Elza, algum tempo atrás, já houve conversa de se criar o território do Rio Gavião, certo? Que são das cidades que ficam em torno do Rio Gavião. Né? Rio este imortalizado nas letras de Elomar Filgueira de Melo, que tem um disco lá chamado Nas Quebradas ou Nas Quadradas do Rio Gavião, que acho que eu tenho, mas ficou na casa de minha ex-mulher e nunca fui lá buscar, mas vou um dia, que é um disco raro. Isso pode me salvar aí na Rua da Amargura em algum momento. Deboches à parte, que isso tem que ser editado para não ficar duvido. Então, dando um exemplo rápido, o que tivemos já de mudança de território? Teve uma época o município de Capim Grosso, que ele ficava ali do território do Piemonte da Diamantina, junto com Jacobina, Saúde, Caém e tal. Ele pediu para sair para fazer parte da Bacia do Jacuípe. Gerou mágoa, ciúmes e tal, mas o processo rolou direitinho e tal. Teve um lá naquela região ali de Tanque Novo, lá para aquele lado lá ali do Sertão Produtivo, certo? Que ele também deu uma mudada. Nós não temos tantos casos assim. Ah, sim, e o território do... Houve uma época quando logo criou-se a política territorial, o extremo sul e a Costa do Descobrimento eram um território só. Né? Depois eles foram divididos, e aí, vamos ser francos, não é o caso da gente aprofundar isso aqui também, foi dividido por uma razão política, porque o governo começou, o primeiro governo Wagner, ele começou a distribuir os cargos em função da votação dos aliados em cada território de identidade. Só que como aquele território era grande, né, que ali desde Itagimirim até Mucuri, lá no extremão sul mesmo, tinha liderança demais para cargo de menos, certo? E aí tiveram as tretas na hora de definir quem ficava com quem, e houve a divisão do território, certo? Em dois. Eu esperava aqui que tivéssemos membros do CDT, porque na última reunião do CDT nós tomamos uma decisão de que precisávamos ajustar alguns aspectos da resolução
que rege, né, esse assunto. E foi criado um grupo de trabalho com 2 pessoas, o Aerotildes e a Ana Kate, para junto comigo procederem a essa alteração. Então eu não queria ficar fazendo um monte de reuniãozinha, reúne um dia com outro, fazer reunião com todo mundo junto, porque todo mundo tem que entender o que é que diz essa resolução. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que reconfiguração territorial não é uma obrigação. Então nós não vamos sair anunciando que os territórios devam se alterar. Não é isso. O que nós vamos anunciar, e aí, opa, boa tarde, Monira. E quem vai anunciar isso é o gabinete aqui do secretário. A CEPLAN vai avisar a prefeitos, consórcios, Câmara de Vereadores, sociedade civil, que existe a possibilidade de. Mas nós também não vamos tomar a iniciativa de sair dizendo devia mudar isso daqui para ali, etc e tal. Deixa os atores se manifestarem. O nosso papel é dominar os mecanismos e instrumentos para, caso haja alguma demanda de reconfiguração, a gente saber como proceder. Via de regra, essas demandas de reconfiguração, elas são resolvidas a partir do debate no interior de cada colegiado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ieda está aqui presente. Vou pegar mais Monira ali, que lá no Litoral Sul existem eventualmente alguns questionamentos e tal, mas você pega lá, você tem a galera lá, sei lá, de Pau-Brasil, que diz o seguinte: eu não quero ser mais do Litoral Sul, não. Esse pessoal só liga para Ilhéus e Itabuna. Eu quero me juntar com o povo de Eunápolis, que eles são mais legalzinhos, certo e tudo. Então, se porventura houver uma manifestação, ou do poder público, ou da sociedade, certo, lá de Pau-Brasil, dizendo que quer sair do território e ir para outro território, nós fazemos todo um conjunto de debates dentro do território Litoral Sul. Aí faz-se plenárias, o debate ele deve ser o mais amplo possível, e aí a gente começa a ter uma dificuldade, certo? Que está difícil hoje a gente ter debates amplos, por questão de grana, de tempo, de interesse das pessoas, certo? Tal, então se deslocar não é fácil. Acho que se houver situações dessas, a gente vai acabar fazendo esses debates a gente vai acabar fazendo esses debates via online. Né? Então, se houver necessidade dessa natureza, voltando ao exemplo aqui que eu estava dando de Pau-Brasil, a gente faz um debate dentro de todo o colegiado, para que as pessoas se manifestem. Esse pedido de mudança de território, ele não pode ser feito só porque alguém um dia acordou de mau humor e disse o seguinte: eu quero mudar o município do território A para o território B. Para a pessoa protocolar um pedido dessa natureza, ela tem que explicar, muito bem explicado, com fatos e dados, sobre por que é que ela acha que não cabe, certo, o município dela naquele território, e sim que ele deve fazer parte de outro. Certo? Quando o Tanque Novo mudou de território, eles apresentaram um conjunto de justificativas, de razões que eram pertinentes. Ou seja, era um município eminentemente rural, que ficava a não sei quantos quilômetros da sede onde ficava o posto da CA, o escritório da CA, e ficava juntinho de outro município onde estava o escritório da CA. Era um município cujas relações comerciais e de serviços não se davam com o território sertão produtivo, se davam com o outro território. Né? Então, existiu uma série de razões, não era o achismo. Em outras épocas nós já tivemos achismos, mas hoje isso não rola mais. Na Capim Grosso, depois quem conhece o município de Capim Grosso,
ele percebe claramente que, por conta de toda a geografia, certo, ali daquele território, Capim Grosso ele dialoga muito mais com a, a bacia do Jacuípe do que com Piemonte da Diamantina, né? Então, para que haja algum pedido de mudança, esse pedido tem que ser muito bem justificado, né? Então, uma vez feito o pedido de mudança, esse pedido pode ser de mudança do município sair do território A para o território B, né? Nesse caso, a gente vai discutir com todo o território, a gente vai discutir, a gente vai tentar fazer uma plenária do município, né? Ou seja, aquelas organizações que fazem parte do município, que às vezes, sei lá, foi o prefeito que, por uma razão tal lá, ele botou um monte de coisa do papel, certo? Justificando, mas aí, mas aí os movimentos sociais do município, ou alguns segmentos organizados do município, podem dizer, não, senhor prefeito, o senhor tem suas razões, mas temos as nossas, então vamos aqui conversar sobre as nossas razões para ver como é que se toma, certo, essa decisão. Então, nós temos todo um processo de discussão. Esse processo de discussão, uma vez concluído, o colegiado emite um parecer, escreve lá tudo bonitinho, como aqui temos uma galera razoável de ADTs. Aí os ADTs fazem lá o arrazoado. Segundo a Assembleia, segundo plenária, segundo a audiência pública na Câmara de Vereadores, foram apresentados argumentos assim, assim, não sei quem votou assim, não sei quem votou assado e tudo. Nós tivemos uma situação aqui delicada, que foi com São Francisco do Conde. Fomos eu e o Tiago que acompanhamos isso. Que São Francisco do Conde ele queria sair do, do Recôncavo, para fazer parte do território metropolitano de Salvador. E aí você tinha a galera que pegava a coisa mais pelo lado da cultura e pescadores e marisqueiras, eles defendiam que São Francisco do Conde permanecesse no Recôncavo. Por quê? Porque essa galera tinha uma relação produtiva, né, e de identidade com o Recôncavo. Tanto que tinha um argumento que era matador. O hino de São Francisco do Conde chama a cidade de Joia do Recôncavo, certo? Alguma coisa assim. Não é não é joia metropolitana de Salvador. Mas você tinha outra galera que dizia assim o seguinte: olha, São Francisco do Conde, embora tenha essas relações todas com o Recôncavo, mas na hora que se procura um médico, se vai para Salvador. Na hora que se procura um emprego, se vai para Salvador. Ninguém sai de São Francisco do Conde para procurar emprego em Santa Amaro, porque é trocar seis por meia dúzia. Ninguém sai de São Francisco do Conde para ir buscar um médico, certo, em Candeias. Certo? O cara quer ir logo para Salvador. Ninguém quer estudar numa faculdade privada em São Francisco do Conde. Cara, que aí, agora com a UFRB melhorou um pouquinho, mas até o transporte é ruim de São Francisco do Conde para a UFRB, então é melhor o cara vir para a UFBA em Salvador do que ir para Cachoeira. Mas isso foram duas audiências públicas na Câmara de Vereadores para se fazer, certo, essa discussão, e foi uma discussão inconclusiva, tá? No frigir de todo esse processo de discussão, essas informações, o saldo dessa discussão é encaminhada para o CDT, certo? Que aprecia e encaminha para o gabinete do secretário, porque como nós vimos lá no início, quando vocês estavam chegando aqui como ADTs, a gente teve um papo e eu espero que vocês se lembrem que eu falei lá que o CDT é um conselho consultivo e de assessoramento. Então, ele recomenda, ele dá palpite, ele dá pitaco, ele dá piruada, certo? E tudo, mas ele não decide. Então, o que o CDT faz é recomendar ao gabinete do secretário que determinadas, não vou dizer, vou ser redundante mesmo, pronto, que recomenda que determinadas recomendações sejam aceitas. Certo? O secretário
acolhe ou não e encaminha para o governador. E, no limite, o governador é que define se aquela mudança pleiteada e eventualmente aceita pelo CDT vai ser colocada em prática, certo ou não. Tudo isso tem um calendáriozinho, esse calendário foi enviado para vocês também. Se não foi, vocês botam logo do chat aqui. Eu não recebi, Denis, mande meu calendário, certo? Para vocês ficarem, certo, sabendo. Outra forma, outra possibilidade de alteração do território é a alteração do nome do território, que nós utilizamos o termo pomposo de alteração de toponímia, né? Então, por exemplo, lá o Sudoeste Baiano já se chamou Território de Vitória da Conquista, né? Mas aí o povo diz o seguinte: o território não pode se referenciar na cidade, porque senão a cidade ela quebra, ela vira a metrópole do território e as outras cidades do território são um apêndice, certo, da metrópole. Na prática é assim, certo? As cidades lá, Anagé, certo? E tudo é tudo apêndice de conquista, mas se a gente for dizer isso, certo? A gente apanha. Pior é Portal do Sertão, que você tem Feira de Santana, que não é a capital do território, agora tem apenas 90% do PIB do território, certo? Então, todas as outras cidades. Então, quem manda do território é Feira. Juazeiro, a mesma coisa, 50% do PIB lá do território do Sertão de São Francisco está em Juazeiro. Enfim, mas o certo é que alguém pode resolver mudar o nome. E é o que nós estamos vivenciando agora, que o deputado estadual Marcelino Galo, ele está solicitando a mudança do nome do território Costa do Descobrimento para o território de Pindorama. E ele fez um arrazoado consistente, extenso, explicando que Costa do Descobrimento, que o descobrimento é uma palavra que traz embutida uma noção muito contundente de colonialismo, certo? Por quê? Porque você já tinha os índios lá. Então, o território não foi descoberto, ele foi invadido. E ao utilizar o nome Costa do Descobrimento, você está reproduzindo, né, a noção de invasão, do território. Então, ele sugere a mudança para Pindorama, certo? E aí nós já informamos a ele que o pleito dele foi recepcionado e nós vamos enviá-lo para o debate lá no território da Costa de Descobrimento, que é o nome atual, para que eles avaliem se muda ou se não muda. Nesse caso aí, a gente vai precisar fazer um aprimoramento na nossa resolução, porque a nossa resolução ela não é clara de como esse debate deve acontecer. Porque o que acontece? Todo território ele tem uma quantidade X de municípios, né? Então, para mudar o nome, você não pode fazer o debate apenas em um município. E às vezes até simplesmente você faz uma plenária do colegiado, aí vai majoritariamente as pessoas de um município só, né? E a deliberação, ela pode ser uma deliberação meio empenada, certo? Vamos dizer assim. Certo? Ela pode não estar suficientemente aprimorada. Então, o que a gente pretende é inserir na resolução alguma coisa assim do tipo que, se tiver uma mudança de nome do território, que essa mudança ela se dê desde que aprovada, sei lá, por 50% mais um de representações dos municípios da 50%. Seria que numa plenária tem a presença de pelo menos metade dos municípios, para a gente horizontalizar, certo, esse debate. E, por fim, uma outra possibilidade é a extinção do território, né? Que é a extinção do território? É que, de repente, se os municípios começam a sair do território, eu vou me embora por isso, eu vou me embora por aquilo. E, claro, que tem a justificativa,
Então, você tem a possibilidade de ficar, sei lá, um território com 3 municípios. Território com 3 municípios, ele não é um território de identidade e ele perde o significado enquanto espaço de planejamento de políticas públicas. Certo? Então, se houver uma situação dessa, nós temos também uma regra, certo, nesta resolução. Então, basicamente, são essas as questões que nós temos. Na nossa resolução, como eu disse, ela precisa, certo, de alguns aprimoramentos. Eu mandei para vocês um arquivo já com algumas marcas de revisão, com propostas dessa alteração, certo? Não das alterações em si, mas de questões que carecem de aprimoramento. E eu esperava contar aqui com a presença, eu tive até pessoalmente com o Aerotildes, ele me disse que estaria aqui presente, só que como ele está de emprego novo, eu não sei se ele teve alguma. Deixa eu ver até se porventura ele está aqui e eu estou. Ele Ah, rapaz, está. tem um monte de gente aqui que querendo entrar e eu não botei para dentro. Olha, rapaz. Caramba. Ai, meu Deus. Não, aí foi falha minha, rapaz. Eu não botei o povo para dentro da reunião, né? Mas aqui a galera Ana Kate, Aerotildes, Jéssica, Neide, Rosélia, eu dei uma explicada aqui para a galera. Eu comecei no horário, expliquei aqui, vou fazer uma revisão rápida aqui das várias possibilidades de alteração, de reconfiguração dos territórios, começando pelo básico. Reconfiguração territorial não é obrigação, então ninguém precisa sair por aí dizendo, galera, vamos mudar nosso território. Não é isso. Se tiver alteração, se aí a gente tem um conjunto de regrinhas, que é esse arquivo que vocês receberam e está apresentado aí na tela, para disciplinar esses processos. Certo? Quem é que pode pedir alteração? Prefeito, sociedade civil, padre, sacristão, em suma, toda a sociedade ela pode se manifestar e pedir para alterar, para alterações. As alterações, qualquer que sejam, elas têm que ser fundamentadas. Não pode ser alteração por, por questões de humor pessoal. Tem um exemplo aqui, era do tempo que isso ainda não tinha regra. Eu não posso citar o nome que as pessoas estão vivas, e muito vivas, algumas delas ainda transitam entre nós, que tinha a Rosélia está aqui, que é lá do Baixo Sul. Eu não sei se ela acompanhou essa parada, mas teve um município que era do litoral sul, e ele passou para o Baixo Sul. Era alguma coisa próxima ali de Gandu. Porque Gandu, depois eu fui entender, Gandu, a sede do município, ela fica ali da beira da BR, mas o grosso do território do município, ele fica realmente mais voltado para o Baixo Sul, né? Mas teve uma Foi cidade ali direto perto. tanto. Foi Ah, e direto tanto. ela acompanhou essa parada. Certo? Hum. Que aí, algum tempo depois, o... uma das poucas reuniões que eu fui lá, em Ituberá, me parece, acho que foi. Não me lembro se foi Ituberá ou Camamu. Aí teve um rapaz que disse: Não, rapaz, não era nem para a gente estar aqui. Não foi em Valença. Não era nem para a gente estar aqui do Baixo Sul. Nosso município só veio para o Baixo Sul. Nós éramos da Cacaueira. Fulana lá na Cacaueira era muito mandona. Né? Aí eu já dou as pistas aqui. Se alguém transitou lá pela Cacaueira e se lembra de uma mulher mandona, já vai identificar quem era. Certo? Era mandona e criava muita encrenca com a gente. Aí, para a gente se vingar dela, a gente tirou o município lá da Cacaueira e passamos para o Baixo Sul. Tá? E aí, só que isso não dá para tolerar um lance desse, né? A pessoa pode até, se tem um problema dessa natureza, os articuladores territoriais e os ADTs, eles estão todos aqui em ponto de bala, apetrechados para dissolver, certo? Essas tensões no interior do colegiado, né? Então, para mudar qualquer pedido de mudança, esse pedido de mudança tem que ser feito com justificativa, explicando tudo direitinho. O que é que a gente pode mudar de reconfiguração?
um município pode pedir para sair de um território e para outro, explicar muito bem. Eu tenho a impressão que é Matina que está pedindo para mudar, que é a mesma razão de. Ixi, Maria. Vocês estão me vendo aí ou eu congelei? Sim, tô vendo. Tá dando pra ouvir? Tá dando para ouvir, pelo Eu menos. estou vendo você, Denis. Pronto, então tá beleza. Porque a internet tem estado estável aqui esses dias. Então, o município pode pedir para passar de um território, certo, para outro. Isso vira e mexe acontece com municípios que ficam em áreas limite, certo? Que fica ali, o cara não sabe, o cara vive ali uma crise de identidade. Certo? Eu não sei se eu estou aqui ou se eu estou lá, eu quero ficar aqui, mas ao mesmo tempo eu estou com o pé do lado de lá e por aí vai. Você tem coisa assim, Itiúba, lá do Sisal. Itiúba está no Sisal, mas Itiúba também tem uma relação muito forte com o Piemonte do Itapicuru. Certo? Você tem o Uauá ali, que está do sertão de São Francisco, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação com o semiárido do Nordeste 2. Certo? E por aí vai. Certo? Aí sempre nas regiões limites tem alguém que pensa em passar de um lado, certo, para outro. Ô, Tânia, diga. Denis, há um tempo atrás, pelo meu conhecimento aqui, muito tempo atrás, né? O Sim, Muquem do São Francisco, ele é município do Velho Chico, território Velho Chico. Aí o exato. prefeito lá, hoje ele não é mais prefeito, já tem tempo, porque quis mudar, que estava querendo vir para o território da Bacia do Rio Grande e tudo, mas aí mexeram e quietaram aí por aí mesmo e pronto. É, essas, Aconteceu isso. essas regiões limites, É, vira e mexe acontece, a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente em algumas situações onde o prefeito acredita que ele está indo para um lugar que tenha uma atração financeira maior. Porque o cabra que está ali em Muquem, com todo respeito à comunidade muquequense, ou coisa parecida, mas o cara, ao invés dele ficar ali na bacia do Rio Corrente, com Taboca do Brejo Velho, Brejolândia, é, Morpará, um monte de cidadezinha pequena, aí o cara olha pro lado ali, diz, porra, velho, ali tem Barreira e Luiz Eduardo, e São Desidério, é pra lá que São eu das vou, ideias. eu não quero ficar aqui, certo? Exato. Aí a gente tem que, eu espero que não apareçam situações dessa natureza, né? Então, qualquer mudança dessas, ela tem que ser amplamente debatida dentro dos colegiados, certo? Com todas as dificuldades que nós temos hoje de fazer reunião, né? Mas, se aparecer, a gente tem que enfrentar enfrentar o bicho. Eu tinha mandado para vocês esse material que está aqui exposto. Esse material que está exposto, eu coloquei algumas marcas de revisão que são pontos que eu acho que vale a pena a gente dar uma discutida, e essa discutida principalmente com os conselheiros Ana Kate e Aerotildes, que ficaram com a tarefa de ajudar na revisão e do aprimoramento dessa resolução. Certo? Esse aprimoramento é um aprimoramento muito de forma, a gente não vai entrar muito no mérito ou do conteúdo do que da resolução. Né? E só para fechar aqui, antes de passar a palavra para vocês, para dúvidas e esclarecimentos, informar também que o ponto de vista do rito, os colegiados discutem, encaminham para o CDT um parecer a partir do que discutiram, o CDT se reúne, tira uma posição, encaminha para o gabinete do secretário, que avalia, por sua vez, e encaminha, ou não, para o gabinete do governador. Vamos supor, uma mudança, vamos supor que a mudança de nome que Marcelino Galo está sugerindo, de transformar Costa do Descobrimento em. Ai, meu Deus. Me ajuda, como é o nome? Pindorama? É.
eu já ia usar um termo pejorativo, ia usar pirambeira, alguma coisa assim, pindorama. Se isso for aprovado por todo mundo, quando o governador sanciona a lei do PPA, é que a mudança entra em vigor. Por quê? Porque tem uma coisa, acho que até, não sei se a gente já conversou sobre isso, espera aí um pouquinho. O único papel que confirma a existência dos territórios de identidade é a lei do PPA. Ou seja, quando o governador do estado sanciona o PPA é uma lei, ele diz lá qual é a base territorial na qual aquela lei, se aquela lei vai incidir. Então é ali que está, que fala dos territórios, dá o nome de cada território e os municípios de cada território. Se vocês forem procurar outro documento legal, não existe. Então, se alguém perguntar a vocês o dia, vem cá, eu não encontro aqui, o governo fala esse lance de território de identidade. Mas onde é que tem, onde é que está o diploma legal que institui esses territórios de identidade? É o PPA, sempre o PPA mais recente. Então, qualquer alteração que se venha a fazer, essa alteração ela só passa a vigorar quando da assinatura pelo governador do PPA subsequente. Por isso que naquele material que a gente mandou para vocês, vou dizer, se eu não mandei, vocês me cobrem, que eu mando de novo, nós temos lá um calendário e explica lá qual é a data que o secretário manda lá para o gabinete do governador, para o gabinete do governador olhar, reolhar e tomar as decisões que julguem necessária. Eu encerro essa minha primeira fala por aqui e abro a palavra para dúvidas, esclarecimentos e assemelhados. Informando a quem entrou por último que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que avisar vocês que esta reunião está sendo gravada e será tornada pública depois. Ok? Então, galera, digam-me aí. Dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? E está todo mundo de mão postas rezando que não haja pedido de reconfiguração para que não tenha apurrinhação, certo? Aí desse resto de ano e começo do próximo? Rezem, porque às vezes dá De treta. preferência, né, Denis? Ô, Denis, De- deixa eu te falar uma coisa. Pois Tu não. falou aí, eu entrei na metade da reunião sobre a questão de território de identidade. Quem é Por que está exemplo, a gente falando? tem Só para me... Sandy, Sandy, Chapada pronto. Diamantina. Diga. Aí, porque eu entrei na metade, tava tentando entrar e não tava conseguindo, aí entrei depois. Aí é o seguinte, você estava falando aí de cidades que querem configurar ou não no território. Quem Isso. pede é as cidades e quem autoriza é o território? Quem pede é a cidade. A cidade, falo, qualquer representação da cidade. Sei lá, a Filarmônica de Tanhaçu, ela pode se dirigir ao CDT e dizer o seguinte: olha, aqui em Itaiaçu, a gente acha que a gente devia estar em outro território, porque na festa da padroeira não chama a gente para tocar, então a gente quer estar no território tal. Em suma, estou folclorizando aqui a argumentação. Certo? Mas prefeito, vereador, Câmara de Vereadores, Rotary Clube, colegiado territorial, ou seja, quem apresentar uma justificativa plausível, tem a possibilidade de pedir, de demandar. Quem analisa é o colegiado. Então, o colegiado tem que fazer um debate bom sobre aqui o acompanhamento da CEPT. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que evitar, nesse debate, as questões subjetivas, as paixões e tal, porque nós temos parte do ser humano, ele tem uma tendência ao conservadorismo. Né? Uhum. Aí, de repente, sei lá, alguém está em Açu, não é o caso, mas tem uma cidadezinha lá, aquela região ali de Rio de Contas, Jussiape, certo? Então, tem uma galera que está na Chapada, mas flerta
com o sertão produtivo, Isso. toda essa coisa toda, né? E aí, de repente, se alguém lá pede, pode ser que o cara cá de cima de Wagner diga o seguinte: não, o Rio de Conta é meu, o Rio de Conta é da Chapada, nós não vamos deixar o Rio de Conta sair da Chapada, certo? Aí ele tem que levar o debate lá para a cidade de Rio de Contas. Vem cá, velho, por que é que você quer sair, certo e tudo? Se explique, justifique. Aí leva a Sandy lá, diga, velho, Sim, Wagner tem tudo a sim. ver com o Rio de Contas, nós somos duas cidades É irmãs, porque eu a gente sou só tá daqui, não longe tenho pra nada a ver cacete com a outra cidade. Quem tem que se identificar é a própria cidade, não nós. Pronto, então você chegou onde eu quero. Mas nem todo mundo pensa com você, como você. Uhum. Na hora que Capim Grosso pediu para sair do Piauí do Paraguaçu, passou assim 5 anos depois que tinha gente que dizia: até hoje eu não engulo que essa cidade saiu do Piemonte do Paraguai ou do Piemonte da Diamantina, porque todo mundo aqui cata licuri e só eles que vão catar licuri sozinhos, certo? E toda essa tal. Certo? Então, o ideal é que a cidade que tenha a proeminência, ou pelo menos que as pessoas levem em conta o desejo da cidade, né? Desde que seja um debate representativo, amplo, também que a gente não faça uma discussão a portas fechadas com 4 ou 5 pessoas. Aí é bom, quanto mais gente botar no debate, melhor. Entendi. Mais O alguém? restante tá tudo ok. Sim. Pronto, eu fico feliz assim quando eu tenho essa capacidade de clareza, que vocês ficam tudo calados porque entenderam tudo que eu falei. É uma maravilha isso. É. Como eu vou acreditar nisso? A autoestima está aí alta hoje, certo? Eu vou acreditar que vocês entenderam mesmo e não estão me engabelando. Eu queria acertar aqui com a Ana Kate e com a Aerotildes, como nós temos que fazer uma apresentação aqui da, da quê, Denis? Da minuta de alteração, certo? De revisão aqui da, da resolução. Então, é como eles precisam saber mais do que os outros, que eles vão meter a mão na massa, se está tudo tranquilo, tanto a Aerotírios como a Ana Kate, e aí para a gente marcar já uma outra conversa, só nós três, já para meter a mão na massa propriamente dita. Ah, então vai ter um outro encontro? Eu achei que fosse resolver tudo hoje. Eu Não, fiz, não, homem, mas aqui vamos seguir o rito democrático, não. Mas é também porque vocês tinham pedido para fazer umas reuniões menores. Eu também já engatilhei algumas coisas aqui. Eu queria ver o seguinte, se a gente podia fazer, sei lá, dentro de uma semana mais ou menos. Vocês receberam esse material que está aí na tela, né? Que eu coloquei as marcas de revisão. sim, eu É você. recebi e fiz algumas outras pontuações também. Pronto, pronto. Então faça o seguinte: talvez seja o caso, me mande e mande para a Ana, certo? Essas pontuações que a gente lê. Já troca algumas ideias por aplicativo de mensagem e aí a gente faz uma outra conversa mais objetiva, só nós três, para já fechar uma proposta de minuta. Vou pedir que a Ana então me mande o e-mail dela por WhatsApp, porque o seu eu tenho, que aí eu Certo, consigo encaminhar para ambos. Pode ser? pode ser. Já falar aqui que Aerotildes é o novo quadro técnico aqui do Ministério do Trabalho, através da Fundacentro, que ele está aqui como no projeto Pulsinger, de Economia Solidária. Eu, Leninha, Você, Leninha. Dai. Tem mais Dai, alguém se me falta a que é memória? Dai, rapaz? Dai Dai, ela é do Piemonte, Não é Paraguaçu. não é Daiane da de Itaparica, não? Não, 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 não. é a Tem, outra. tem também a menina Cris lá, É que é Cris, eu coordenadora. tô chamando Ah, Cris de Cris. Dai. Desculpa, É que é, Cris. Acho que ela tá na reunião, não. é Vara do Jequiriçá. Mas é isso. Boa sorte lá na jornada. Obrigado, companheiro. Então era isso, galera. Eu vou
Aí E sim, desculpe diga. interromper de novo, Denis, o Não, último ponto, tranquilo. vou encaminhar. Fica à E vontade. sobre aquela discussão que a gente falou sobre o capa, Sobre o capa, o lance é o seguinte: eu tinha ficado da última reunião do capa, eu fiquei de fazer uma minuta, certo, de texto para sair como uma espécie de resolução do capa, ou pelo menos um texto para circular, onde os conselheiros eles se manifestavam por dois pontos. Primeiro, solicitar que as secretarias dessem resposta. Vou parar aqui um pouquinho e voltar a rebobinar aqui para ficar todo mundo na mesma página. Os colegiados receberam um- uma planilha com referente ao ano de 2024, analisaram essa planilha, alguns não fizeram, mas a imensa maioria fez, e se manifestaram sobre aquilo que as secretarias informaram que fizeram no ano de 2024 para atender às propostas da escuta territorial. O território Bacia do Rio Grande, eu vou me manifestar aqui porque eu sou um senhor com algumas fragilidades de visão, colocou um colorido estonteante na planilha, colocou assim um vermelhão, um amarelão, um verdezão, e eu tive sérias dificuldades de ler aquela planilha, porque eu sou um senhor que eu não tenho catarata ainda, mas estou caminhando para ter catarata. Sério, Denis, desculpa. Eu achei que ia ficar mais bonito. Bonito ficou, sem sombra de dúvida. Bonito, inclusive Ai, os reggaeman ficou uma beleza porque foi ali da paleta do reggae. é. Tá parecendo uma bandeira da Jamaica. Verdade. Bom, mas xixes à parte, o... então vocês responderam, né? E essa resposta a gente bateu. A partir dessas respostas, nós conversamos rapidamente na reunião passada do CAPA. E duas questões ficaram evidentes. Uma delas é o seguinte: nem todas as respostas que as secretarias dão são respostas assim mais bem estruturadas. Eu andei lendo até mais uma vez a quase totalidade delas e dá para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Mas realmente as respostas, algumas secretarias dão as respostas legais, outras você não sabe se o cara fez nas pressas, se o cara fez sem conhecimento, se o cara estava de saco cheio do dia e respondeu de qualquer maneira. Só que outros isso, mentem. outros mentem, exato. Exatamente. Aí isso passa uma imagem ruim, porque quem está lendo aquilo ali para tentar fazer um trabalho sério, certo? Fica com a impressão que não está sendo tratado com seriedade. Ao mesmo tempo, também, vários colegiados apresentaram propostas de encaminhamento. Na avaliação ali que os colegiados fizeram, eles disseram: olha, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero que o colegiado acompanhe, eu quero informações mais detalhadas, não entendi tal coisa. Então a gente entende que é necessário que essas respostas aconteçam e aconteçam com rapidez. Então, eu fiquei de elaborar uma minuta de texto com essas duas questões para vocês analisarem e vocês aí, no caso, seriam os conselheiros do CDT, já que temos ADTs aqui. Os ADTs podem ter conhecimento também, não tem problema nenhum, mas é só para a gente saber o que é que está se falando e com que público está se falando. Certo? Mas aí, Herotildes, eu me comprometi com o Herotildes na semana passada. E, a bem da verdade, eu me esqueci que eu me comprometi. Aí ele me lembrou. Aí eu me comprometi que entregaria hoje, mas aqui a agenda fugiu um pouco, certo, do controle e eu não consegui trazer. Mas eu acho que daqui para sexta-feira eu consigo colocar esse texto do grupo dos conselheiros. Aí vocês dão a lida e, em formalizando, a gente toca para diante. Só até para informar, nós vamos apresentar. Tiago está de férias, certo? Mas assim que Tiago retornar de férias, nós vamos apresentar todas essas planilhas para a coordenação da CEPT e o superintendente de
SGS, Superintendência de Gestão Estratégica, que é a superintendência que cuida de monitoramento aqui na CEPLAN. Então, até o terceira semana de agosto, nós temos uma resposta para vocês sobre que encaminhamento vamos dar, certo, aquelas planilhas que vocês preencheram. A minha opinião é que a gente deva dialogar com as secretarias, tanto com as respostas, como também com os pedidos de encaminhamento. Vai dar um trabalho do cão, mas é a vida. Ieda levantou a mão aqui para nos convidar para um churrasco lá na beira do Rio de Ondas. Boa tarde a todos aí, Firmino. Ei, Denis, só uma pergunta aqui. O território que não precisa de. Tá tudo ok, não tá querendo alteração nenhuma. O que acontece? A gente fica Quietinho, pianinho, não faz pianinho, nada. né? Pianinho. Certo. Era essa É. dúvida que eu estava aqui, porque Exato. se tá tudo ok, aqui não tá, ninguém está se manifestando, tá todo mundo feliz com o território. Não, Então, na média, os questionamentos que temos são pequenos. sim, Você tem um território que eu acho até que ele deveria se manifestar, mas não vamos atiçar aquele que é uma tripa ali, que ele vem desde Feira da Mata até Barra, né, lá em cima, passando por Ibotirama, certo? Que aquele ali é um negócio complicado, que pega Bom Jesus da Lapa, que pega Ibotirama, pega Morpará, ali pega já veio o Chico, né? o Velho Chico, exatamente. O Velho Velho Chico Chico. é um território complicado, porque quem está na ponta lá de baixo não tem nada a ver com a ponta de cima, certo? Mas aí, como mexer nisso? Nós temos uma questão hoje que é melhor, aí é uma opinião muito pessoal minha, que a gente não deva mexer, ou pelo menos propor mexida, já que o nosso braço é curto. Uma coisa é o prefeito propor, a Câmara de Vereadores, a sociedade civil organizada propor. Que é o seguinte, nós temos, além de ser dos territórios da entidade serem unidades de planejamento, hoje em dia os territórios são unidades de execução para duas secretarias, SDR e Secretaria de Educação. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela mexe com uma máquina muito pesada. Então, imagina você tirar o município de um território para outro. Você tem que fazer isso com o tempo. Para quê? Para que a Secretaria de Educação, por exemplo, desvincule todas as escolas de um território para vincular no outro núcleo. Que desloque os professores de um núcleo para outro. Que isso tem implicações práticas. Como a Secretaria de Educação ela faz formação de professores, então o professor que era formado no território A, se a cidade dele muda para o território B, a formação daquele professor vai se dar e todo o trabalho de articulação pedagógica vai se dar no território B. Então, isso é uma trabalheira imensa. O fichário dos alunos, o histórico, certo? Toda essa coisa toda. Né? Mesma coisa a SDR. Se você tira um município de um território e vai para outro, é a assistência técnica toda que vai ter que ser repensada, é a configuração do Bahia Produtiva. Agora tem o Sertão Produtivo, ou seja, todos os programas que são executados pela SDR, eles passam a mudar. É impossível fazer isso? Não. Dá um trabalho do cão. Então, não somos... Reorganização administrativa. Exatamente. Então, não somos nós que vamos propor, certo, essas questões. Né? A gente fica na moita. Nosso papel aqui é, se alguém propor, a gente encaminha a discussão de acordo com a resolução. Entendi, obrigada. Beleza, gente, faça o silêncio. Eu vou entender que todos nós estamos suficientemente esclarecidos sobre o que temos que fazer. Eu, Herotildes e Ana Kate continuamos aqui na nossa parada na próxima semana. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou encerrar aqui a gravação.
A gravação já está parada.